Preparada? Preparada? Tá com o teu passador aí? Vai. Gracias. Bom dia, novamente. Vamos dar início agora à nossa segunda etapa do quarto dia da semana de capacitação da nova lei de licitações, onde nós temos como facilitadores os nossos servidores da casa, que eu quero de antemão agradecer a todos que tiveram a coragem, porque é preciso coragem, de vir aqui, né, trazer o conteúdo. Estamos todos no mesmo nível, né? É importante deixar isso muito claro. Estamos na fase de construção da implementação da lei. Então, quero aqui passar o bastão para a Hélia, que vai falar agora sobre contratos. E muita atenção, porque tem a parte da fiscalização, onde, por vezes, a gente tem aí muita dificuldade no nosso fluxo, né? Então, Hélia, está com você agora. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha a responsabilidade, né? Então, primeiro eu quero agradecer, né, de vocês estarem aqui, agradecer aos colegas do Legislativo, agradecer a equipe que trabalha comigo, né? Principalmente ao Guilherme, ao Lucas, ao Rubens, né, que de modo direto ou indiretamente, contribuíram para que eu pudesse elaborar um trabalho que a gente trocasse informações, né? Eu não estou aqui como... Somos facilitadores, como disse a Alessandra, mas estou também num processo de aprendizado, né, da nova lei de licitações. Então, obrigada, viu, a vocês, a equipe, porque, por vezes, tiveram que assumir lá a divisão para que eu pudesse me preparar para este momento. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho sobre contratos administrativos. Deixa eu voltar aqui, porque eu gostaria de fazer um paralelo com vocês. Janeiro, a gente muda a chave, né? Como a Alessandra sempre vem falando para a gente. A casa optou não, né? A obrigatoriedade desta nova lei de licitações, né? E como fica o contrato hoje? Então, muitas vezes, nós, pela Lei 8666, a gente renova este contrato pelo período máximo de 60 meses, não é isso, gente? 60 meses, não é? Vocês que estão na fiscalização, a gente faz o contrato, este contrato ele é válido por 12 meses, e logo em seguida, após 12 meses, nós podemos prorrogar este contrato até 60 meses, né? Exceto as situações de informática, que nós podemos prorrogar até 48 meses. E o que vai virar com a nova lei de licitações? Será que a gente vai ter contrato por prazo maior? É isso que a gente vai abordar neste momento aqui com vocês. A lei, ela autoriza, né, ela vai autorizar, né, essa lei, nova lei, 14133, a prorrogação de contratos por mais de 5, 10, 20 anos, né? Então, é claro, cada um com a sua característica. Então, eu trouxe aqui um conceito de contrato administrativo, primeiro para falar que, ao longo desta semana, muito se falou, né, do ETP,
que é o ETP, gente, que o pessoal tanto falou essa semana? As características, não é isso? Tudo aquilo que o setor solicitante precisa para que eu tenha uma contratação dentro de garantias, dentro de especificações, né? Com toda a qualificação que o objeto exige, né? Junto com o ETP, a gente vai ter o termo de referência. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós estamos na fase final de tudo isso, né? Que é a elaboração do contrato administrativo. Então, agora é o momento de realização dos desejos, né? Passou aí por tanta fase, passou por tantas orientações, passou por tantos momentos, né? Este objeto que o setor solicitante pediu e agora, de fato, ele vai efetivar, né? Aquele serviço ou aquele produto realmente vai ser concretizado aqui com o contrato administrativo. Então, o contrato, ele nada mais é que um ajuste, né? Que a administração pública, agindo nessa qualidade de contratante, aqui no caso, né? Firma com o particular, que pode ser pessoa física ou jurídica, para obter objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração, segundo o regime jurídico de direito público. Então, o que acontece? Quando a gente vai formalizar um contrato, lá na divisão, a gente precisa seguir algumas regras, né? Imagine que o Ricardinho, lá do Legislativo, ele vai comprar um carro, né? Será que o contrato dele precisa de regras específicas? Não precisa. Por quê? Porque o particular ele pode contratar de forma, desde que a lei não proíba algumas situações, ele é livre para fazer esta pactuação entre ele e o lugar que ele vai comprar o carro, certo? E a administração pública, será que ela tem regras para cumprir? Vocês acham? Ela tem, né? E ela tem muitas regras. Então, diferentemente lá do carro, né, da casa que a gente vai comprar, o contrato administrativo, ele tem que seguir as regras da lei. Então, nós, administração, só podemos fazer o que está descrito na lei. E a lei, em relação ao contrato, a formalização do contrato, a nova lei de licitações não mudou muitas coisas, né, exceto a publicação, né, que a gente vai falar aqui ao final, depois que a gente falar da assinatura das partes. Então, o que precisa ter um contrato, assim, rapidamente? Ele precisa ter um número sequencial em ordem cronológica de edição, né? Então, o que é isso? Todo contrato, então, o setor de almoxarifado, foi contratado resmas de sulfite, né, papel sulfite. Este contrato do papel sulfite ele vai ganhar um número. Nós estamos em novembro. Este ano, nós formalizamos 26 contratos, seguindo esta ordem cronológica, que vai até 31 de dezembro. A partir do ano que vem, esta ordem cronológica ela é zerada, e aí nós começamos aí o contrato 1 de 2024, 2 de 2024. Isso aí é simples, é uma regra simples, mas como algumas pessoas não conhecem, eu trouxe para vocês. Qualificação das partes, né? Então, contratante e contratada. No nosso caso, contratante é a Câmara, né, com a qualificação dos seus representantes, o nosso presidente e os secretários, e a qualificação da contratada, nome da contratada e o representante legal também desta contratada. O que mais precisa ter? A base legal, né? Então, toda vez que eu formalizo um instrumento, eu tenho que dizer qual foi a lei que embasou este contrato, né? Então, muitas vezes, ele é feito por dispensa ou inexigibilidade, então, precisa constar lá qual foi o artigo da lei que embasou. Junto com isto, a autorização da mesa. Posso formalizar contrato, pessoal, sem autorização da mesa? Não posso, de forma alguma, tá? Porque eu invalido este contrato quando a gente publica um contrato sem esta autorização. Muitas vezes, o setor solicitante fala, nossa, Hélia, o contrato, eu preciso tanto desse objeto, vai demorar muito, né? Então, para vocês entenderem as fases que a gente precisa passar, né? Então, se o contrato chegou até a gestão de contrato sem autorização da mesa, obrigatoriamente, ele vai ter que aguardar esta autorização,
tá? Para que a gente possa concluir. Concluída esta etapa, a gente vai para as cláusulas, né? Então, a cláusula contratual, ela é o que traduz com clareza aquilo que a administração quis contratar. Então, aí eu pergunto para vocês, onde estas cláusulas têm que estar previstas, de onde vem, aliás, de onde vêm as informações para formalizar estas cláusulas? O que vocês acham? ETP. O que mais, além do ETP? Termo de referência, tá? Então, é fundamental isso. Porque o que acontece lá na divisão, nós não sabemos quais são as garantias, por exemplo, que o setor de TI, por exemplo, quis para aquele equipamento. Então, lá no ETP, lá no termo de referência, tem que ter toda a descrição. Então, os colegas que falaram anteriormente, eles disseram, quando a gente vai formalizar o ETP, quando a gente vai concluir o termo de referência, nós temos que ter propriedade nisso, nós temos que fazer com cautela, nós temos que verificar todas as condições que aquele objeto precisa ter em relação às especificações, porque é no contrato, nas cláusulas contratuais, que a gente vai demonstrar com clareza para o contratado as obrigações em relação a isto. Tá? Então, quando eu falo que as cláusulas que definam obrigações e responsabilidades das partes de forma clara e precisa, é exatamente isso. Eu vou buscar estas informações nestes instrumentos. E é importante ressaltar, pessoal, que quando há licitação, né, porque vocês viram, né, a doutora Thais falou ontem sobre a contratação direta. Né? Então, quando a contratação é direta, eu não tenho este contrato já pré-definido. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando é feito o edital de licitação, o contrato ele já consta lá no edital. E se consta no edital, o contratante teve ciência disso? Ele teve. Ele já sabe as regras, ele já sabe as cláusulas de vigência, as cláusulas de obrigação, as cláusulas de sanções. Então, ele já tem um prévio conhecimento. E quando a contratação é direta? Por dispensa ou por inexigibilidade? Aí é que a questão do termo de referência ele fica mais forte, mais focado, né? Porque, a partir daí, o Guilherme ele vai elaborar o contrato. Então, chegou a contratação de um serviço que teve dispensa de licitação, por exemplo, um curso de atualização na casa, né? Então, este curso, o contrato, ele vai ser feito ali na divisão, com base no termo de referência. Então, o setor solicitante, que na maioria das vezes, neste caso, é a escola do legislativo, ela já vem, esse termo, ele já vem com todas as especificações. Então, quando a gente vai elaborar o contrato, a gente já sabe qual é a vigência desse contrato, a gente já sabe quais são as obrigações da contratada, quais as especificações que ela tem que demonstrar quando ela for fazer este curso, por exemplo. Né? Vai constar lá também as sanções, né? O prazo de vigência, né, desse instrumento. Precisa também ter, este contrato precisa ter conformidade com os termos da licitação ou da proposta que se vinculam. Né? Então, o que é isso? É o preço. Né? Posso colocar qualquer preço no contrato? Não posso, né, pessoal? Então, eu tenho que... o preço vai ser sempre o vinculado à proposta. A proposta que foi vencedora da licitação ou da contratação direta. Assinatura das partes, né? Porque aí a gente conclui esse contrato. Assinado o contrato, o que eu faço com ele, gente? Vocês acham? Posso mandar para o setor solicitante já? A mesa diretora assinou, o contratante assinou. Posso mandar já para começar? Não posso, né? Não posso, né, Renata? O que eu preciso fazer?
publicar este instrumento, né? Então, mais uma vez, justificando já a questão de, muitas vezes, o setor precisar deste objeto e o contrato não está concluído. Eu preciso publicar este contrato. E como fica esta publicação com a nova lei de licitações? Então, os colegas, eles já falaram da questão do portal do PNCP, né? O Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, finalizado o contrato, se houve licitação, qual o prazo que eu tenho? 20 dias para publicar no Portal Nacional, tá? De Contratações. E se a contratação foi direta? 10 dias. Tá? Então, 20 dias para publicar, 10 dias. Aqui na nossa casa, a gente tem o sistema de comunicação já, né, com o Aldesp. Então, esta comunicação ela vai ser feita através do assessor público que a gente já utiliza. É isso, né, Alessandra? Vai ter um link para a gente já encaminhar diretamente. Bom, então eu falei que as contratações elas exigem contratos, eles são formais, mas pode ter contratação sem contrato, será? O que vocês acham? Sim, não? Eu posso comprar sem fazer? Posso. Eu posso. Quais serão as situações que eu posso comprar e não realizar o contrato? Aquelas de pequeno valor, né? Toda vez que eu comprar alguma coisa de pequeno valor, eu não preciso fazer um contrato. E aí a gente vai dar um exemplo. Eu precisei comprar uma bateria. Eu trouxe esse exemplo porque ele é polêmico. A bateria, vocês acham que precisa de contrato? O pessoal da manutenção. Tem alguém da manutenção? Não, né? Então, o pessoal da manutenção precisa de uma bateria. Será que precisa de contrato? É uma aquisição simples. Hã? Depende da bateria. Se for material de consumo, o que mais? Então, aí é que é o problema. Eu posso comprar a bateria? Eu posso, se ela estiver dentro lá do critério, né, que já foi falado anteriormente, de compra direta, se ela passar pelos requisitos e, ok, o valor dela é compatível com a compra direta, eu posso comprar e não fazer o contrato. Só que o que nós precisamos atentar, até mesmo o setor solicitante, a gente tem que atentar, gente, que essa bateria ela pode ter garantia. E como que eu vou cobrar a garantia desse fornecedor se ele me trouxe produto, ele foi embora e eu não especifiquei nada em lugar algum? Então, aí eu tenho que analisar. É por isso que a gente coloca que, ainda que tenha a dispensa de licitação, em razão do valor, ele é facultativo. Eu vou analisar a situação e vou analisar o caso concreto, tá bom? Como assim, pela quantidade? Então, aí o critério de dispensa, a gente tem a questão do valor, não é isso? Então, se você comprou 50 baterias, você atingiu o valor de dispensa? Se você não atingiu o valor, você até pode comprar, né, doutora Thais? Agora, se você... o que vale é o valor, né? Se você atingiu o valor, você não pode. Aí você não pode nem comprar, né, de forma direta. Tá? E a questão também, deixa eu ler ali, a ordem de... toda vez que eu compro de forma facultativa, sem o contrato, o que pode garantir isso? Pode ser feito por documentos, né, instrumentos hábeis, como nota de empenho de despesa, ordem de compra ou ordem de execução de serviço. Então, o setor solicitante, ele comprou essa bateria que não precisou, imagine que esta não precisou de garantia, porque ela era uma bateria simples, né? Ela não precisou de garantia. Então, ele vai emitir a ordem de serviço, né? Ou a ordem de empenho, e vai encaminhar isso para a empresa. Tá? Então, isso já vale
como o vínculo entre ele e a administração. Não precisa do contrato. Isso está disposto lá no artigo 95 da Lei 14.133. E entrega imediata, né, compras como entrega imediata, são aqueles produtos que já estão prontos, que a administração compra e não precisa ser feito, não precisa de tempo para ser confeccionado. Tá? Bom, aí a gente entra na questão da duração dos contratos. A nova lei de licitação, em relação aos contratos, ela trouxe uma inovação, vamos dizer assim. Aliás, no contrato administrativo, esta foi a maior inovação que a nova lei de licitação trouxe. Né? Então, ela fala lá, o contrato, a foto ficou um pouco desfocada, né? Mas, olha, contrato com prazos de vigência inicial de até 5 anos. Aí as pessoas dizem, nossa, que alívio, né? Até... meninos, consegue dar zoom? Mas eu vou mudar já. Consegue dar zoom um pouquinho nessa foto? Ah, Fernando. Olha lá, ó. Ficou ótimo, era só uma questão de foco, tá vendo, Fernando? Então, olha lá, contrato de até 5 anos. Aí as pessoas falam assim, nossa, é o sonho de toda a administração. Mas será que existem regras, gente, para esses 5 anos? Ou eu posso simplesmente contratar? Imagine que a gente está contratando um serviço hoje. Hoje é que dia mesmo? 7 de dezembro. Se eu contrato por 5 anos, qual vai ser o meu término de prazo? De 2028. Então, eu tenho 5 anos de vínculo com esta empresa. Então, existem regras? Existem algumas regras, que a gente vai falar logo, logo. Contrato com prazo de vigência inicial de até 10 anos. Então, se imagine, a nova lei de licitação, ela vai permitir que a administração, de início... lembram que eu falei para vocês que a 866, a gente podia prorrogar? Podia, mas nós poderíamos prorrogar. O contrato tinha que ter a vigência de 12 meses, e depois eu poderia prorrogar até 60 meses, né? Exceto a informática. Mas aqui, na nova lei de licitação, ela diz a administração pode começar o contrato já de cara com 10 anos. Então, assim, é uma inovação, né, quando a gente fala de prazo contratual. Né? E também há contratos por prazo indeterminados e contratos por prazos especiais. Então, vamos lá falar um pouquinho dos prazos com duração de 5 anos. Então, nada é fácil nessa vida, né, gente? Então, tem algumas regras para seguir aí em relação ao contrato por a duração de até 5 anos. Então, a lei, lá no artigo... deixa eu só voltar aqui. Então, a lei, no artigo 106, ela diz que os contratos de serviços e fornecimentos contínuos, eles podem ser iniciados por até 5 anos, prorrogados de forma sucessiva por mais 5 anos. Aí eu pergunto para vocês, pergunto não, né? Troco com vocês a informação. O que seriam contratos de serviços e fornecimentos contínuos? Será que a gente tem isso aqui na casa? Alguém arrisca uma sugestão? Só uma sugestão, gente. Portaria, vigilância, limpeza, né? E olha a grande inovação, os serviços de expediente, né? Os equipamentos, materiais de expediente, ele também pode entrar nessa regra dos 5 anos. Então, eu posso, toda vez que eu tiver um serviço e fornecimento contínuo, eu posso iniciar este contrato com 5 anos de duração. Tá? E quais são as regras para isso? Então, ele coloca lá, prazo inicial de até 5 anos, total até 10 anos. Quais são as diretrizes para isso? Então, aquilo que eu falei, nada vem de graça.
para a administração, o que ela precisa fazer? Eu posso fazer esse contrato por 5 anos e não fazer mais nada? Não posso. Eu preciso ter dinheiro para esse contrato? Preciso, né, Dani, ter dinheiro, né? Preciso. Mas eu vou avaliar isso quando? Lá no 5º ano? Não. A cada 12 meses, no início do exercício financeiro, eu tenho que comprovar que eu tenho condição financeira para manter este contrato, tá? Então, é por isso que ali na segunda linha a gente coloca a disponibilidade dos créditos orçamentários na assinatura e em cada exercício financeiro. Então, lá no nosso exemplo, a gente contratou hoje, ele vai até 2028, né? Tenho que comprovar que eu tenho dinheiro para manter este contrato ano que vem? Tenho que comprovar. Reserva orçamentária para ele. No próximo ano, janeiro de 2025, preciso comprovar? Preciso comprovar. Então, vejam, a gente tem essa facilidade, a partir da nova lei de licitação, de não aditar. Isso é fato. Não precisaremos aditar, mas temos que fazer esta comprovação. Lá no primeiro item, demonstração da vantagem da contratação. Então, o que o legislador quis dizer com isso? Eu tenho que demonstrar só vantagem econômica, por exemplo? Não, né? Por que isso? Porque a vantagem econômica, a administração está dizendo, olha, eu vou fazer um contrato por 5 anos, porque esse fornecedor ele é difícil no mercado, eu tenho uma flexibilizo o preço disso melhor quando eu contrato por 5 anos. Então, ela está explicando, ela está dizendo o porquê da vantagem econômica. Mas imaginem vocês, vou dar um exemplo. Assim, se for real, vocês ignorem, tá bom? Imaginem um contrato que ele é vantajoso para a administração. A administração fala assim, nossa, fez a pesquisa de mercado e falou assim, este contrato, eu já tenho quase 12 meses e ele continua econômico para mim. Ótimo. Só que a empresa não presta o serviço adequadamente. Não presta o serviço adequadamente. Então, a gente fala ali, demonstração da vantagem. Por isso que eu fiz esse questionamento. É só vantagem econômica? Não, vantagem técnica. Porque se eu tenho um contrato que me dá trabalho, se eu tenho um contrato que não cumpre as cláusulas contratuais, que não entrega o objeto, que se mantém irregular em relação ao contrato, ela me traz vantagem técnica? Não traz. E eu tenho que manter este contrato? Não tenho. Né? O fato deste contrato ir até 2028 não traz para a administração o dever de continuar com ele até 2028, por exemplo. Tá? Mas eu posso simplesmente rescindir esse contrato? Então, se vocês estão com um contrato, vocês são os fiscalizadores de um contrato X, e aí vocês falam para a gestão de contratos, olha, não tem condição. A empresa tinha que ter mais um número X de colaboradores e ela não tem. E eu já notifiquei e, ainda assim, ela se mantém sem o colaborador. Né? Então, diante disso, a gente pode rescindir esse contrato? A gente pode. Tem um prazo? Tem. Qual é o prazo para isto? O aniversário do contrato. Então, nós assinamos hoje, não foi? 7 de dezembro? Foi isso, né? Então, 7 de dezembro do ano que vem, posso rescindir esse contrato? Não posso. Nossa, Elia, mas que confuso. Por quê? Nós precisamos dar uma garantia para a empresa. Então, eu preciso de 2 meses. Então, aí, quem é fiscalizador de contrato tem que ficar atento a isso, gente. Se você quer rescindir este contrato, por qualquer problema que teve com a empresa ao longo deste... Lembrando que tem que estar tudo documentado, né? Todos os problemas relativos à infração contratual, ele deve estar registrado ao longo de todo este processo, no contrato. Né? Então, vamos fazer uma contagem aí para trás. O contrato era dezembro de 2028, não é isso?
Então, eu cheguei lá em dezembro de 2028, eu preciso voltar 2 meses para eu comunicar esta empresa, né? Então, dezembro será outubro, não é isso? Então, até 7 de outubro, eu preciso dizer para essa empresa que o contrato será rescindido. Tá? Por que o legislador fez isso? Porque o contrato ele não é contínuo, ele não vai durar 5 anos. Então, imagine que a empresa seja a empresa de limpeza. E ela aprovisiona equipamentos, aluga equipamentos, todas estas coisas, para que ela possa ter os materiais para o próximo ano. E, então, ela vai ser pega de surpresa. E não pode. O legislador previu isso. Então, 2 meses antes de finalizar o primeiro aniversário, ou o segundo, ou o terceiro, né, eu preciso avisar a empresa que o contrato não será renovado. Tá? E ela vai precisar cumprir esses 2 meses, mesmo sabendo que ela não ficará? Vai precisar. Tá? Então, diretrizes, demonstração da vantagem da contratação, né, vantagem econômica e técnica, disponibilidade de créditos orçamentários, possibilidade de extinção sem ônus para a administração. Então, essa possibilidade de sem ônus para a administração, ela ocorre se a administração proceder dessa maneira. Chegou o aniversário do contrato, eu preciso avisar com 2 meses de antecedência que esse contrato vai encerrar, sem ônus para a administração. Contrato encerrado. A administração não informou e quer rescindir, aí cabe indenização para a empresa naquilo que ela questionar, né? No processo de apuração. E aí, uma novidade para o pessoal de informática, hoje nós temos a renovação, né, Marcinha? 48 meses, né? Então, a informática também vai entrar no prazo de 5 anos. Então, para os contratos de informática, querendo, ele pode ser feito por até 5 anos. O que não entra na informática, Marcinha? A prorrogação, tá? Prorrogação não entra nesta questão. Eu posso fazer direto para 5 anos? Posso, mas não posso prorrogar, tá? É isso. Bom, então, a gente falou da duração por 5 anos, prorrogável por mais 5 nos serviços, né, de fornecimentos contínuos. Mas existem situações que o legislador previu que o contrato ele pode ser feito diretamente por 10 anos, direto. Eu trouxe assim a título de conhecimento, porque a maioria das situações, elas não cabem a nós, tirando a alta complexidade tecnológica, porque pode ser que, em algum momento, a Câmara queira inovar em alguma questão tecnológica, então ela pode usar esta forma de contratação direta por 10 anos. O que é isso? Posso fazer o contrato, nós estamos em 2023, então eu conto aí mais 10 anos, e esse contrato vai ter essa duração. Tá? Então, as hipóteses são alta complexidade tecnológica, materiais de uso de forças armadas, inovação à pesquisa científica, comprometimento de segurança nacional, aí as questões lá de saúde, né, do SUS, insumos. Então, vejam que a chance de nós utilizarmos este contrato direto, né, para 10 anos, ele acaba sendo um pouco limitado aqui para nós. A gente tem também os contratos por prazo indeterminado. Né? Como que a casa vai fazer um contrato sem um prazo? Né? Quais são as situações? Então, o artigo 109 da lei, ela fala, né, que a administração poderá estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. E o que será que é um regime de monopólio? Né? Então, o que vocês acham? Monopólio, tem alguém que faça esse serviço? Só tem uma pessoa que faz. Então, eu tenho a concessionária, eu tenho a empresa pública, né? Então, até exemplifiquei ali, né, o exemplo da água e esgoto, energia elétrica. Aqui, quem fornece energia para a gente?
CPFL. Qual outra empresa pública que fornece? Tem? Não tem. Então, eu posso fazer contrato por prazo indeterminado? Ufa, posso. Tá bom? Então, a administração pública hoje ela não pode, mas pela nova lei de licitação ela pode. Né? Contrato com o correio pode ser feito? Pode, porque não tem outra empresa que faça esse tipo de serviço. Então, nestas situações, né, de monopólio, há a possibilidade da administração fazer um contrato por tempo indeterminado. Tá? Então, aqui é só um resumo para a gente aí recordar. Né? Então, serviços de fornecimento contínuo, que são os de vigilância, limpeza, conservação. Né? Eles podem ser celebrados até 5 anos e pode ser prorrogado por prazo sucessivo de 5 anos, dando aí um total de 10 anos. A administração como usuária de serviço de monopólio, água, esgoto, energia elétrica, o contrato pode ser por prazo indeterminado. Né, por escopo, que, por exemplo, o contrato por escopo são aqueles de obras, né, que a administração contrata, ela vai lá, faz a obra e entrega, pode ser prorrogado automaticamente, desde que devidamente fundamentado no processo. Aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, que hoje também é até 5 anos. Tá? E aí, esse contrato chegou lá ao seu final, e ele vai ser prorrogado. Então, a prorrogação de contrato, ele tem um movimento grande aqui na casa. Né? Então, quem é fiscalizador do contrato sabe que chegou o prazo de vigência, ele tem que ser prorrogado. E se eu não prorrogo esse prazo? O que será que acontece com esse contrato? Já era esse contrato, né, gente? Então, o contrato chegou ao término de vigência e ele não foi renovado, eu não posso fazer mais nada com ele. Então, a importância de saber quando inicia, quem elabora. Será que o fiscalizador... Tem fiscalizador aqui de contrato? Tem você, Márcia. Você é fiscalizadora de contrato. Será que o processo pode começar lá com a Márcia? Ele deve começar, né, com ela. E qual é o prazo? Será que tem prazo para isso? Então, vamos lá. Então, qual o procedimento para essa prorrogação? Né? Então, a gente teve o contrato, esse contrato fluiu o seu prazo e a administração tem interesse em prorrogar. Como que isso vai acontecer? Então, a divisão de gestão de contratos ela vai consultar o fiscal do contrato a respeito da conveniência de prorrogar ou não. Então, hoje, nós estamos iniciando a contratação, a renovação dos contratos que vencem lá em março. Né? Por quê? Porque a gente precisa de um tempo para que esse processo ele corra na casa em relação à verificação de dotação orçamentária, a questão de verificar se a empresa tem interesse, né, nessa renovação, a avaliação da proposta da empresa. Então, a gente inicia com o fiscalizador perguntando para ele, fiscalizador, o contrato está ok? A empresa está contente? A empresa cumpre as regras contratuais? Ela está desenvolvendo um trabalho que é passível, né, de renovação? O fiscalizador dando ok, a divisão de contratos ela vai informar a diretoria de planejamento, né, da contratação, apresentando a manifestação sobre o desempenho da contratada, que o fiscalizador aponta no processo, vai apresentar a pesquisa de mercado com empresas do ramo, né, que mantenham contratos semelhantes para subsidiar a análise da vantajosidade. Então, o que é isso? Eu tenho um contrato lá na nova lei de licitação, 5 anos. Né? Então, eu preciso demonstrar na renovação que este contrato, o preço desse contrato, ele está dentro do preço de mercado. Né? Porque, imagine, eu contratei um serviço X e ele custou R$1 milhão. Aí, depois, ao longo do tempo, este contrato, o mesmo serviço, no mercado, está por 900 mil, por exemplo. Né? Então, o que acontece? É vantajoso manter o contrato vigente? Aí acaba não sendo. Né?
Então, abre aí a chance da negociação com esta empresa. Então, eu vou negociar este preço de mercado com a empresa. Então, a divisão de compras faz toda essa análise, né, da vantajosidade, ela faz a pesquisa no mercado, ela passa essa pesquisa para a divisão de contratos e nós fazemos esta negociação com a empresa. A empresa aceitando, o procedimento de prorrogação continua. E se a empresa não aceita? A empresa não aceitou a prorrogação do contrato. O que vai acontecer, gente, com o nosso objeto? Né? A gente tem o serviço de limpeza. A empresa de limpeza não aceitou a prorrogação. Aí vai ficar prejudicado o serviço, né? Então, aí vem a importância, né, que a gente vai falar lá ao final, do prazo. Então, para a gente iniciar um processo de prorrogação, a gente tem que ter, no mínimo, 120 dias. Tá? Então, no mínimo, 120 dias, a gente tem que startar este processo, a gente tem que dizer ao fiscalizador, daqui a 120 dias, o contrato ele vai vencer. Então, eu preciso iniciar este processo de renovação. Tá? Então, olha lá, manifestação da contratada, pesquisa de mercado, manifestação da contratação em relação à prorrogação e o reajuste de preço, os documentos de regularidade fiscal, né, que é bem importante. A administração pública ela tem o dever, na contratação ou na prorrogação, de verificar a regularidade fiscal, né, desta empresa, fiscal e trabalhista, né, e documental também. Então, quais são os documentos que a gente vai solicitar? Contrato social, documento do representante, as certidões que garantem que ela não tenha nenhuma dívida com nenhum órgão, seja federal, estadual ou municipal. Né? Então, se ela tiver a certidão negativa, isto compromete desculpa, se ela tiver a certidão positiva, isso compromete a renovação do contrato. Né? Então, eu preciso estar atenta a este item. Né? Informação sobre o saldo de empenho, que toda a prorrogação, como a gente disse lá no início, se eu quero manter um contrato, eu preciso ter dinheiro para esse contrato. Tá? Então, aqui um fluxograma para vocês identificarem as etapas. Né? Então, ele passa esse processo na prorrogação, ele passa pela gestão de contratos, e a gestão faz todo esse movimento, né? Com o fiscalizador, juntada de documentos, planilhas da empresa com a renovação, valor reajustado, e encaminha para a diretoria de planejamento, que vai encaminhar para a Secretaria de Finanças, né, que vai fazer toda a avaliação de todo esse processo que compôs essa renovação. E as renovações, os aditamentos, eles são encaminhados para a Procuradoria, para análise da sua legalidade, né, para verificação de documentos, para ver se ele está apto à renovação. E, finalmente, ele vai para o gabinete da presidência para autorização. A presidência autorizando, a gente segue aí com os trâmites que nós falamos lá no começo, de finalização. Tá? Então, a celebração de aditivos, ela deverá obedecer às mesmas formalidades legais do contrato inicial, inclusive quanto à sua publicação. Né? Ele também, lá na nova, agora a gente publica no Diário Oficial, e lá na nova Lei de Licitações, a gente vai publicar no PNCP. Tá certo, gente? Então, estas são as novidades que nós tivemos em relação aos prazos. Né? Então, contratos com 5 anos, iniciando com 5 anos, sucessivamente prorrogando por mais 5 anos. Né? Alguns contratos já iniciando com 10 anos, né? Naquelas situações previstas na lei. Contratos por prazo indeterminado, né? Que é uma novidade, isso não existe hoje. Quando existir monopólio, né, da situação. Certo? Estão conseguindo entender, gente? É que já estão cansados também, né? Estou vendo várias carinhas aqui de cansados já, né? Fome também, né? Espera aí, Fernando, que eu vou verificar a hora. Comida não tem, viu, no curso, mas vamos lá. Não tem lanchinho também.
Então, o que é importante na prorrogação do contrato? Então, nas hipóteses em que os contratos não puderem ser prorrogados, deverá ser elaborado termo de referência, projeto básico, visando a realização de novo procedimento da contratação. Então, aquilo que eu falei, imaginem, a gente tem o serviço de segurança, né? O contrato está acabando, e eu preciso providenciar outro. Então, eu não posso, esse contrato não pode acabar o mês que vem e eu correr o risco de não ter iniciado a prorrogação. Porque se a empresa não aceita ou o fiscalizador fala, esse contrato não tem condições, esse contratante não tem condições de prosseguir com este contrato, eu não tenho tempo hábil de fazer uma nova licitação, né? Ainda dentro dos 120 dias, a gente vai realizar o procedimento, mas vocês percebam, né, que é uma questão que ela é bem apertada no prazo. Então, o setor que é o solicitante deve ficar atento. É importante que o fiscalizador acompanhe este contrato e sinalize a gestão de contratos em relação a isso, né? Pode falar. Verdade. Então, em relação ao nosso manual, é uma questão que a gente pode, inclusive, rever. É por isso que eu pontuei a importância do fiscalizador, do contrato. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre fiscalizador, sobre a fiscalização, dele sinalizar, né? Então, sinalizar as situações que impedem a renovação desse contrato. Lembrando que cabe ao fiscalizador, né, a avaliação de todo esse trabalho. Então, se ele vem acompanhando o trabalho e verifica que a empresa não está contente, não cumpre as regras contratuais, não entrega o objeto da forma que ele deveria, então, isso já tem que ser sinalizado bem antes, né? Não precisa esperar o prazo de término deste contrato, né? Até para que a gente já tome as providências. Se o contrato, se faltam 10 meses para acabar o contrato e a empresa já incide em irregularidades, provavelmente, lá na frente, a gente vai ter uma empresa que não vai ser elegível à renovação, né? E é muito ruim para a casa isto, nós mantermos um contratante que não cumpre as regras. Se ele não cumpre as regras, quer dizer que o serviço, de uma forma ou de outra, ele acaba sendo deficiente, o que não pode acontecer, né? Porque a administração ela tem o dever de pagar este contrato, mas ela tem o direito de que a contratada cumpra todas as regras que estão lá no contrato, tá? Então, os autos contendo o pedido de prorrogação ou elaboração do termo de referência, eles deverão ser encaminhados à Secretaria de Planejamento antes da expiração da vigência do respectivo contrato, tá? No prazo de 120 dias, que, como a Alessandra falou, a gente pode até futuramente rever, porque realmente as especificações elas são muitas nesse procedimento, tá? Então, a gente finaliza aí a questão da prorrogação e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas situações que a gente contemplou lá no nosso manual, que é a paralisação dos contratos, né? Eu trouxe aqui uma breve informação para vocês, porque vocês podem questionar, Hélia, o contrato vigente, ele pode ser paralisado? Então, aí eu pergunto para vocês, será que a gente teve recentemente uma situação bem grave, que aconteceu isso, a questão da pandemia, né? Então, a pandemia ela trouxe esta situação para os contratos, né? O que aconteceu? Alguns contratos eles foram paralisados porque, diante da casa sem movimento, por exemplo, aquele serviço, naquele momento, não era necessário. Então, por um período, ele foi suspenso.
E como que essa paralisação ocorre, né? Então, a suspensão do prazo de execução, ela terá como marco inicial a data da expedição da ordem de paralisação de execução do contrato, né? E pode ser parcial ou total, né? Mesmo que o contrato esteja paralisado, a vigência contratual ela continua a mesma. Então, o que a gente quer dizer com isso? O contrato finaliza agora em dezembro, e ele foi paralisado por 2 meses. Eu posso estender por mais 2 meses esse contrato, porque ele foi paralisado 2 meses? Depende. Por quê, Alessandra? Isso. Então, gente, o prazo de vigência do contrato ele é diferente do prazo de execução, né? Então, o prazo de execução é aquele que a gente que normalmente o contrato vai seguir, que já está especificado lá, né? E o prazo de execução é o tempo fixado para a execução do objeto. Lembrando que sempre que eu tiver que fazer esta alteração aí de paralisação do contrato, caso necessite, eu vou solicitar por termo de apostilamento. E o que é um termo de apostilamento? Eu vou registrar esta informação no contrato, né? Então, vou fazer um documento onde eu vou informar que esse contrato foi paralisado e eu anexo isto a este contrato, tá? Ainda outra forma de alteração dos contratos administrativos. Em algumas situações, a gente tem contratos que ele pode falar um pouquinho da alteração quantitativa primeiro. A gente tem contratos que, algumas vezes, é necessária a modificação do valor contratual, né? Em decorrência do acréscimo ou diminuição quantitativa de do seu objeto, nos limites permitidos pela lei. Então, no caso de compras, obras ou serviços, o acréscimo ou supressão é de até 25% do valor atualizado do contrato. E eu vou dar um exemplo para vocês, prático, né? Nós temos aqui na casa uma obra que está fazendo todo o serviço de prevenção de acidentes em relação para a liberação do AVCB, né? Então, o que aconteceu? Quando a empresa foi fazer a obra em si, ela se deparou com uma situação que não estava prevista no contrato. Ela, ao fazer lá as escavações, ela se deparou com pedras, que ela teve que usar outros maquinários, ela teve que mudar a forma com que ela conduzia aquilo, porque, senão, ela não ia conseguir passar a tubulação que era necessária. Então, o que aconteceu com essa empresa? Ela teve que utilizar materiais, equipamentos, além do previsto no contrato? Ela teve. Mas ela é obrigada a ficar com esse prejuízo? Ela não é obrigada a ficar com esse prejuízo. Então, ela vai demonstrar isso, né, através de planilhas, através de preços, né, listando tudo aquilo que foi feito e pedir um acréscimo de até 25% do contrato. Tá? Então, é o que a gente chama de alteração quantitativa. Todas as vezes que aquele quantitativo inicial não for suficiente, e a empresa demonstrar que ela não consegue chegar lá no objeto com o que ela tinha, né, ela pode pedir esse acréscimo. A mesma coisa a supressão. Supressão também pode ser de até 25%. Mas qual exemplo a gente poderia dar de supressão que vocês acreditam? Tem algum exemplo, será, que esteja fácil? Não, menos a Alessandra. Brincadeira, Alessandra. Pode falar. Aí é um exemplo de supressão, que a gente pode também fazer a supressão de até 25%. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, voltando lá na questão da pandemia. A gente sabe que nós tivemos regime de turnos, né?
Então, por exemplo, se eu tenho um contrato que eu tenho um número X de compra de copos, todas essas coisas, desses insumos, eu fazendo o cálculo de que eu não vou utilizar aquilo, eu posso suprimir do contrato, por exemplo, aquilo que eu não vou utilizar, né? Desde que eu comprove isso, sempre no percentual de 25%. Tá? E a mesma coisa para a reforma de edifício ou equipamentos, que o acréscimo é até o limite de 50% do valor atualizado do contrato. E como eu atualizo esse contrato? Imagine vocês têm um contrato que já foi aditado por 3 vezes. E nesse terceiro aditamento é que vai acontecer essa supressão ou acréscimo. Como que eu vou fazer este cálculo? Eu vou usar lá o contrato inicial ou eu vou utilizar o valor do terceiro aditamento, por exemplo, neste caso? O que vocês acham? Será que eu posso usar, Fernando, o valor do terceiro aditamento? Então, eu não posso, Fernando, não posso. Né? Então, não posso utilizar. Por quê? Essa supressão, eu tenho que pegar o valor do contrato principal, atualizar este valor, aí sim, 25% de acréscimo ou 25% de supressão. Tá bom? Então, vai ser sempre o valor lá do contrato principal. Bom, e aí a gente está falando de equilíbrio, né? A gente está falando aqui em situações em que, algumas vezes, precisa fazer aí a manutenção de pagamento, né? Que foi estabelecida lá inicialmente no contrato. Então, toda vez que a gente precisar fazer, estabelecer condições de pagamento do contrato, de maneira que se mantenha estável a relação entre as obrigações do contratado e a justa retribuição da administração pelo fornecimento de bens ou de execução de obra ou de prestação de serviço, a gente está falando de equilíbrio econômico-financeiro, né? Principalmente na nova lei de licitações. Contrato com 5 anos, contrato com 10 anos. Imagine se a gente não tiver o equilíbrio. Qual a empresa? Imagine, vocês são os empresários, todos vocês são os empresários que estão contratando com a administração pública. Vocês têm um contrato de 10 anos. Né? Então, imagine se não houvesse o equilíbrio, né, financeiro. O que ia acontecer com esse contrato daqui a 5, 6, 7 anos? Ia ficar inviável, né? Então, é por isso que existe, vou falar ali do reajuste primeiro, reajuste de preços, né, que é a atualização do valor do contrato, levando-se em conta a elevação do custo de produção do seu objeto diante do custo normal da economia. Então, é aquele reajuste normal. Onde está previsto o índice de reajuste aqui, no nosso caso? Dentro do contrato. Tá? Então, o contrato vai dizer qual é o índice que vai ser renovado aquele contrato. Acontece que, algumas vezes, o pessoal da contabilidade, ele sempre nos orienta que, muitas vezes, o índice que está no contrato nem sempre é o mais vantajoso. Tá? Então, como a administração tem esse poder de supremacia, o índice mais vantajoso vai ser o que for analisado aqui pelo setor da contabilidade. E outra forma de equilíbrio econômico-financeiro é a repactuação, que é uma forma de negociação entre a contratante e a contratada, que objetiva a adequação dos preços contratuais aos novos preços de mercado. Né? Então, a contratada, aí, diante de... Isso acontece, às vezes, com serviços de informática, né? Porque a maioria dos equipamentos eles são em moeda estrangeira, e, às vezes, ao longo do contrato, há uma defasagem grande. Então, aí eles solicitam a repactuação. Tá? Então, essas duas, repactuação e reajuste, é uma forma aí de a gente equilibrar o contrato. E aí, por fim, este contrato, né, que passou por todas essas fases, contrato inicial, prorrogação, reequilíbrio, ele pode acontecer de haver rescisão contratual. Né? Então, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo de contratação, assegurada o contraditório e a ampla defesa. Então, toda vez que eu tenho uma rescisão, eu vou
garantir à empresa o contraditório e ampla defesa. E essa rescisão ela pode ser unilateral ou administrativa, né? Unilateral quando a própria administração percebe que aquele objeto não tem, ele não precisa ou ele não tem condições de seguir. Amigável, né? Quando tanto a administração quanto o contratada chega à conclusão que esse objeto ele não tem condição de seguir por vários motivos, né? Nós já tivemos empresa, até mesmo na questão do AVCB, a empresa que antecedeu esta que está, quando ela se deparou com situações diferentes, que ela via, que ela percebeu que o objeto não ia ser realizado, né, porque não foi previsto lá que tinha essa condição de rochas, pedras, todas essas coisas, ela especificou isso nos autos, né, ela solicitou para a casa, para a administração, a rescisão por conta desse motivo, e a administração ela analisou e entendeu que realmente, pelo preço, pelas especificações, pelos equipamentos que ela precisava utilizar, não tinha condição dela chegar no objetivo, que era deixar a casa preparada para receber aí a aprovação do AVCB. E a questão judicial, que é a forma mais extrema, né, de rescisão, que é através de uma sentença transitada em julgado. Então, a rescisão administrativa ou amigável, ela será precedida de autorização escrita e fundamentada pela mesa diretora. Então, como todas as decisões dentro do contrato administrativo, a gente precisa ter esta autorização da mesa diretora, tá certo? Então, é isso. Então, nós passamos aí pelo contrato administrativo, com a sua... Ele nasceu, né, ele veio aí de todo esse processo que nós falamos esta semana, passou pelo processo de licitação, primeiro começou lá no setor, com a elaboração do ETP, com a elaboração de todos os instrumentos que garantam, né, que todas as especificações técnicas sejam realizadas, e aí finalizou agora com o contrato, né? Então, a gente passa aí com a questão dos novos prazos, né, contratuais, a sua prorrogação, a sua alteração e, aí, por final, a sua rescisão contratual. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu sei que o assunto, às vezes, fica difícil, mas eu tentei aí trazer para vocês com bastante esforço, né, porque eu também sou aprendiz na nova lei de licitações, para que a gente consiga dar este start de estudo e que a gente consiga trocar aí informações, tá bom? Muito obrigada por todos vocês. Agradeço bastante. A Fernanda. Então, o que acontece? Esta é uma pergunta, Fernando, que é tudo que um planejamento não quer que aconteça, né, Alessandra? Mas ele pode acontecer. Ele pode acontecer. Então, assim, eu vou te falar duas situações, né? Então, quando a gente verifica que está próximo do prazo e esse contrato ele não tem condição de ser renovado, a gente negocia, né, como já aconteceu, com a empresa, um prazo para que a gente consiga fazer um novo processo licitatório. Por exemplo, o contrato ele vai terminar semana que vem, então eu negocio, e é negociação mesmo, né, negociação de valor e negociação de prazo, para que esse contrato ele se estenda por mais 6 meses, por exemplo, para que eu consiga tempo hábil de tudo isso, de realizar um novo termo de referência, de fazer o ETP, né, de fazer o processo licitatório e não deixar a casa sem o objeto, né? Imagine a casa sem, vou falar o exemplo lá do começo da semana, sem papel higiênico, né? Não é um horror? É um horror, não é, gente? Então, além de demonstrar que o planejamento falhou, né, a gente é uma situação que a gente tem que evitar. Então, tanto o fiscalizador quanto o gestor,
ele tem que estar atento a isto, né? Agora, se a empresa não quer, né? Então, aí eu tenho que fazer uma contratação de emergência, né, Alessandra? É isso? Eu tenho que fazer uma contratação de emergência. É isso. Então, como a Alessandra bem colocou, a gente tem um problema seríssimo em relação a isso, Fernando. Quando termina o prazo de vigência, a gente não tem o objeto licitado novamente ou prorrogado. Porque tudo que eu contrato, gente, sem licitação, ele tem que ser muito bem fundamentado, eu tenho que demonstrar a vantajosidade, eu tenho que mostrar que aquilo é essencial para a administração, que a administração não pode ficar sem. E aí a gente... Isso. Isso. E o fato, ele tem que ser superveniente mesmo. Eu não posso dizer, lá nas minhas justificativas, que eu contratei simplesmente porque eu esqueci que o prazo ia acabar. Entendeu, Fernando? Então, assim, é complicado. O ideal vai terminar a vigência do contrato, todos têm que estar atentos, todos que eu falo, né, fiscalizador, gestor, as pessoas do planejamento, para que a gente não encare uma situação dessa. Todos nós já vivemos essa situação aqui, de não ter isto ou não ter aquilo, por término do prazo de vigência. Eu sempre falo lá no Contratos isso, né, para os colegas das outras divisões. Perdemos o prazo, gente, perdemos o objeto. Então, não tem o que fazer. Contrato finalizado, prazo finalizado está. Eu não tenho o que fazer com isso. Então, é por isso a nossa grande correria, por exemplo, num aditamento, se o prazo era dia 6, era dia 6. Se eu não renovo dia 6, acabou, eu não tenho o que fazer. Se eu tenho um serviço de internet, e esse link dedicado, ele era até ontem, hoje, sem internet a casa. Olha a gravidade disso. Então, a importância de gestor e fiscalizador caminhar na mesma direção, né? Que, na verdade, é estar atento para que a gente tenha um contrato aí com saúde. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tá mais. Ai, que maravilha, gente. Que maravilha. Olha, então, agora, só para finalizar mesmo, eu lembro que eu falei lá do prazo de 5, prorrogado sucessivamente por 10, mas, assim, a nova lei de licitação, viu, gente, ela não fala que tem que ser obrigatoriamente 5, tá? Você pode prorrogar por 3, você pode prorrogar por 2, por 4, por 5, tá bom? Né? Você não precisa iniciar já direto com 5 anos. A notinha do almoço, gente, eu vou pedir para ir para análise da Procuradoria, tá bom? Muito obrigada, viu? Bom almoço, bom dia. Gente, olha, antes de vocês irem embora,